Oi, gente, hoje eu vou falar sobre a Umiti, uma menina que foi cancelada, meio que desapareceu, não sei se ela voltou, como é que tá acontecendo, mas assim, gente, um vídeo bem bananinha, bem tranquilinho, vamos lá, bem assim, ó, minúsculas causas. Assim, ó, nanocausas. E ontem eu postei o vídeo com essa camiseta aqui também, e vocês perguntaram de onde que é. E, gente, é de um lugar que o nome é Alterna Zero. Eu ganhei de um brechó, então faz tempo já que eles lançaram isso e não existe mais pra comprar. Enfim, vamos lá? Vamos lá. A Umiti é essa menina que tinha 19 anos e começou a postar alguns vídeos no TikTok. Ela deu uma viralizada porque ela tinha um estilo cyberdoll, que era uma coisa meio, quero parecer uma boneca de porcelana, porém numa vibe meio amaldiçoada, plus com muita edição pra eu ficar bizarro. E era exatamente isso que ela fazia. Inclusive, foi por isso que ela viralizou muito, assim, porque ela fazia uns vídeos dela mostrando como ela editava as fotos dela. E era um monte de depois, assim, muito bizarro, de desconexo uma coisa da outra. Então, meio que furou a bolha e as pessoas começaram a comentar, meu Deus, que bizarrice. E começou a engajar os vídeos dela e começou a chegar pra mais gente que curtia o estilo dela. E ela virou uma subcelebridade do TikTok. Então, gente, real, esse era o branding dela, assim. Ela editava muito as coisas dela, as fotos dela, vídeo dela, enfim. E ela mostrava isso pras pessoas e ela era 100% transparente sobre isso. Inclusive, ela tinha um segundo perfil onde ela não editava pra galera ver o antes e depois real oficial e ficar chocado mesmo. Laura, mas o que tem de errado nisso? Eu não tô entendendo. Me explica. O que tá acontecendo? Gente, calma lá. Eu vou agora começar a explicar as controvérsias. E é só coisa assim, ó. Nossa, mas tem que ter 225 mil horas de tela pra se importar com isso aqui. Vamos lá? Vamos lá. A primeira coisa é que ela é filipina, ou seja, ela nasceu nas Filipinas, só que ela era um pouco obcecada com a cultura japonesa e com parecer japonesa. Então, às vezes, ela fazia uns vídeos mostrando comprinhas, por exemplo, e ela falava japonês. Só que, na verdade, ela falava, 3 palavras em japonês e o resto ela falava só com sotaque japonês. Então, ela acabou virando meme, né? Virando piada, porque era cringe, né, gente? Era um pouquinho cringe. E daí as pessoas ficaram assim, ô, minha filha, para com isso. Você é tão bonitinho, para com isso. Soda. Hai. Zenzen wakanai. Zenzen wakanai desu. Só que aí... Até aí, as pessoas estavam falando, nossa, que cringe. E as outras pessoas estavam falando, parem de falar que ela é cringe. Ela só quer aprender japonês. O que tem de errado com isso? Vamos parar de julgar as pessoas sem necessidade. Só que aí, gente... Oh, meu Deus. Apareceu ela falando isso aqui. Falando como se os filipinos fossem, assim, pessoas burras. E daí, juntou com ela, reclamando que, às vezes, adolescentes usam chat GPT para traduzir seus pensamentos para japonês só por causa da estética. E daí, juntou ela não saber falar japonês com ela falar mal dos filipinos, com ela falar mal sobre adolescentes que querem falar japonês, mas não sabem japonês, que nem ela. E daí, juntou ela falando inglês, porque ela fazia os vídeos dela em inglês, tá, gente? Ela fala um inglês muito assim, rebuscado, vamos dizer, um inglês meio universitário, assim, só que ela fala e não fala nada com porra nenhuma, é uma coisa completamente desconexa. Então, parecia na verdade que ela tava sendo hipócrita e que ela tava falando mal de tudo que ela é, e daí as pessoas já estavam meio putas assim da cara com ela, porque assim, ô minha filha, pô, fingir ser japonesa já é cringe, mas daí tu finge ser japonesa falando que filipino é burro, sendo que você é uma filipina, não burra. Calma aí, quem sou eu pra chamar os outros de burro? Mas, por favor, ficar se fazendo de inteligente, ela queria se fazer de inteligente, só que assim, não tava chegando a inteligência. Pegaram aqui o negócio? Só que daí ela postou esse vídeo aqui. Esse vídeo em que ela está usando um uniformezinho japonês, usando umas Maria Chiquinha e dançando a música lá da Loli não sei o que lá. E que a galera falou, peraí, minha filha, você tá fingindo ser uma criança. Você tá fingindo ser uma criança. E isso é bem bizarro, entendeu? Isso é bem esquisito da sua parte. Por que você tá fazendo isso? E daí um cara no Facebook comentou assim, meu Deus, Lolizinha. Pra quem não sabe o que é Loli, é tipo assim, uma parte da cultura japonesa, vamos colocar assim, em que são, sei lá, gente, como que eu vou falar isso? Bom, eu vou deixar aqui. Uma outra vez, num vídeo, eu citei as lolis, né? E daí eu falei que era um negócio meio assim, muitas vezes é chamarisco pra pego. E eles só faltaram me agredir, né, com um pedaço de pau, sei lá,
um pedaço de outra coisa. Só que, gente, assim, eu sou uma nerdzinha, assim, desde de pequenininha, gente, tá bom? Eu sou bem nerdzinha, assim, então sempre convivi com os nerdzinhos da Silva e com as nerdzinhas da Silva. Eu só tive contatos com pessoas, assim, vamos colocar principalmente homens, com homens que gostam de lolis e lolicon, assim, uma coisa assim, quando eu tinha ali entre 10 e 14 anos. Depois disso, eu nunca mais vi nenhum. Nunca mais nenhum veio conversar comigo. Nunca mais, assim. Então, gente, eu não tô dizendo nada aqui. Mas muitas vezes é um negócio meio... Até porque existe muito conteúdo de loli, tipo assim, de criancinhas, né? Ali, em que realmente elas são criancinhas fofinhas. Eu amo, gente. Eu amo coisas fofinhas. Eba, meu Deus do céu. Só que tem muito também... Meu Deus, ela parece ter 8 anos, mas ela tem 5.000 anos. E ela tá usando um decote mostrando a bunda. Oh, meu Deus, o que é isso? Enfim, mas continuando. Aí uma visão geral pra vocês entenderem. Comentaram, ai, que lolizinha da Silva. E ela foi lá e curtiu o comentário. E daí... As pessoas ficaram assim, para com isso, você tá se infantilizando em uniformes japoneses infantis, sendo que você é uma marmanjona das Filipinas de 19 anos, quase 20 anos na cara. Vamos parar com isso? E daí teve mais uma coisa, que, assim, ela postava umas fotos bem assim, talvez glamourizando um transtorno no Twitter, uma coisa meio nessa vibe, e também... Ela postou uma vez assim, ai gente, finalmente cheguei num corpo aí que eu consigo fazer cosplay de algumas personagens. A primeira personagem que ela mencionou é uma tal de uma Sora. Essa tal dessa Sora aí é uma personagem de um anime de incesto. Que nojo do caralho, vai se foder. As pessoas ficaram, caralho, além de fingir ser loli, ficar nesse papo de loli, fingir ser japonesa, ficar nesse papo de querer falar japonês, ainda tá nessa de incesto. Que pariu. E daí ela fez um vídeo no TikTok respondendo as acusações. Respondendo naquela vibe. Daí eu vou explicar aqui pra vocês o vídeo, porque assim, nem tem como eu colocar esse vídeo e traduzir pra vocês. Porque ela não fala nada com nada, nada faz sentido. Ela passa basicamente 1 minuto falando um monte de palavras rebuscadas e juntando nada com nada, as concordâncias não pegando uma coisa com a outra. I'd like to address all of the controversy surrounding me lately, here on TikTok and in general. But before I can honestly be capable of doing that, I'd appreciate it if all of you with the things to say. Em que ela basicamente fala, gente, é o seguinte, parem de falar mal de mim, por favor. Eu também sou um ser humano que tem emoções. Eu só vou aceitar comentário de hate se for com críticas construtivas pra mim. Ponto final. Se não for pra ter crítica construtiva, para de envolver minhas controvérsias aqui no meu perfil, que não tem nada a ver com o cu e as calças. Basicamente ela falou isso. E daí as pessoas ficaram mais brabas ainda com ela. Ficaram com mais nervosismo ainda com ela. Por quê? Porque, gente, caramba, ela não respondeu. Ela fez uma resposta sem responder nada? Como assim? Não entendi. Ela fez uma resposta em que ela falou e só disse que é pra criticar ela construtivamente, por favor, né? Vamos se respeitar aqui também, né? Vamos, por favor. Então, depois dela ser muito xingada na internet, ela veio e fez um vídeo de papo de 40 minutos de vídeo no YouTube, explicando o lado dela das coisas. E daí, nesse vídeo, ela realmente explica o lado dela das coisas. Só que, novamente, gente, 200 horas de vídeo pra 5 minutos de explicação. Então, eu vou rapidamente aqui falar o que ela... A primeira coisa que ela falou foi sobre ela querer fazer cosplay de um personagem de um anime incestuoso. Ela disse que ela só gostava da estética da personagem. E que, inclusive, tem vários memes, enfim, com essa personagem. E que não tinha nada a ver com o anime em si. E sim só com a estética da personagem. Eu, como nerdzinha da Silva, o que eu acho disso? Bom, eu acho que ok as pessoas fazerem cosplay só de personagens que elas gostam da estética. Porém, gente, por que você vai se envolver num rolê de incesto? Outra coisa, tem várias personagens com uma estética parecida. Que, por favor, com um cabelinho loirinho ali, com um cabelinho branquinho ali, um vestidinho... Tem vários outros personagens. Por favor, vamos com calma nessa aí. Sobre o negócio do comentário da Loli. Primeiro ela disse que tinha nada a ver essa dança com ser criança. Ela não tava parecendo criança, ela não tava tentando se infantilizar. Gente, por favor, vamos se respeitar aqui também. Que ela pode falar o que ela quiser, mas vamos olhar aqui, vamos por favor, né? E ela disse que esse comentário que ela deu like era de um amigo próximo dela e que era uma piada interna entre eles. Sobre o negócio lá dela ter falado dos filipinos. Ela disse que, na verdade, ela estava falando sobre um seleto grupo de pessoas.
Entendeu? E não que não é sobre todos os filipinos que ela tava falando. E que, inclusive, sempre que perguntavam a nacionalidade dela, ela falava com muito orgulho que ela era filipina. E sobre ela falar japonês de uma maneira cringe, ela disse que ela usa, na verdade, um método shadowing, que é baseado em você ficar falando a língua que você fala com o sotaque de outra língua pra você ir se acostumando a falar aquela língua daquela maneira, entendeu? E basicamente foi isso, gente. Depois ela desapareceu da internet. Se ela voltou, não sei. Mas foi tão cringe. Gente, foi cringe. Assim, a maior parte do cancelamento foi ela sendo cringe, falando japonês. A realidade é essa. E daí ela sumiu e ficou por isso mesmo, tá bom? Assim, na comunidade Pessoas Alternativas do TikTok, já tem placa assim na parede, não dê nem água pra essa coisa. E é isso. Um beijo pra vocês, tá bom, gente? E tchau.